queria fazer rapidinho uma pergunta ao pastor César. Mas, pastor César, como entender 1 Coríntios 10, 32? Nós sabemos que em Cristo nós somos um povo só. Mas Paulo diz em 1 Coríntios 10, 32... Portai-vos de tal modo que não deis escândalos nem à igreja de Deus, nem aos gentios e nem aos judeus. Se de fato é um povo só, como é que nós explicamos esse texto de 1 Coríntios 10, 32? Porque é um povo só a partir da conversão. Você tem que dar testemunho para eles que ainda não se converteram. São judeus praticantes do judaísmo. Então a igreja tem que dar bom testemunho. Quando ele se converter, ele deixa de ser judeu, que é o que o apóstolo Paulo fez. Eu considero esterco isso aqui, e agora eu sou irmão em Cristo. O apóstolo Paulo era judeu ou era cristão? Ok. Marcelo, vamos lá, pastor Juliano, 3 minutos. Por isso que é bom o debate. Eu não sabia que o pastor César tinha um lado amilenista. Eu entendi que era um pós-tribulacionista futurista pré-milenista. Nem eu sabia, vou descobrir agora. Descobri agora. Aí eu percebi que ele é milenista. O senhor é milenista, pastor César? Não, é milenista porque... Sou pré-milenista clássico. Ele é pré-milenista, mas essa ideia de não ter distinção entre Israel e a igreja é milenista. Não tem como fugir disso. Isso é verdade. Vamos lá. Romanos 11, 26 fala que todo Israel será salvo. O texto de Zacarias vai dizer que na segunda vinda de Cristo, ele vai salvar Israel. Ele vai livrar Israel. Sim. Israel vai se converter. Zacarias capítulo 12, versos 10, descerá um batismo de súplicas e lágrimas. Essa é a conversão de Israel. Então há distinção entre Israel e igreja. Quando o pastor pergunta quantos povos há no Novo Testamento, no período tribulacional, pastor César, os 144 mil é a igreja? São, claro. Então, Apocalipse 14. Por isso que eu percebi aqui que ele tem uma tendência milenista. Mas o que isso tem a ver com o milenismo? É porque... Explica pra mim, o que é o milenismo? O amilenismo não faz distinção entre Israel e igreja. Não. Além de negar o milênio. Não, peraí, o senhor é teólogo. Pessoal, a milenista é a posição escatológica que crê que o milênio não se cumpre literalmente. Não tem nada a ver com dispensacionalismo. Por isso que o pastor amilenismo... César, deixa o Juliano falar. Por isso que o amilenismo não faz distinção entre Israel e igreja. Para manter a ideia do milênio agora. O amilenismo nega o milênio literal. O amilenista, ele não faz distinção entre Israel e igreja porque ele tem que alegorizar os textos do Antigo Testamento que se cumprem literalmente em Israel para a conversão de Israel para adentrar no milênio. E daqui a pouco nós vamos chegar lá que o milênio o senhor disse que é só para ímpio. Então, voltando... Existe sim distinção entre Israel e igreja. Certo. Os 144 mil, que o pastor César diz que é a igreja, no texto literal, sem alegorizar o texto e sem forçar o texto, 12 mil de cada tribo. Se são 12 mil de cada tribo, comprados com preço de sangue, é um povo remanescente que Deus tem dentro do período tribulacional. Se o pós-tribulacionismo coloca a igreja dentro do período tribulacional, a igreja é os 144 mil. Então a igreja aparece no capítulo 7 na terra, mas no 14 ela aparece no céu. Só que é estranho porque a segunda vinda é no 19. Precisa fazer um anacronismo no Apocalipse. Agora eu fiquei surpreso. Os 144 mil, que o texto diz 12 mil de cada tribo, agora virou igreja. Até onde eu sei, 12 mil de cada tribo. Inclusive cita as tribos, só não cita a tribo de Levi. Sim. Então 144 mil é um povo comprados com preço de sangue. Judeu dentro do período tribulacional. Outro ponto, quantos tipos de salvos tem? Nínive no Antigo Testamento era igreja? Não. O povo de Deus quem era? Israel? Sim. Deus salvou Nínive? Salvou. No período tribulacional a igreja não está na terra. Tem gentios que irão se converter e tem Israel que vai se converter. São chamados de santos, porque a igreja está no céu. Não vejo outros povos. E aí, pastor César, agora parece que complicou um pouco, hein? Porque o senhor advogou que os 144 mil é igreja. Claro. Mas como assim, pastor César? É só ler a Bíblia, Apocalipse 14. Apocalipse 14 diz assim, estes, falando dos 144 mil. Quem são os 144 mil? Vamos lá, versículo 3. Então, um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, não sei o que lá. Que ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil comprados da terra. Senão os 144 mil comprados. Essa palavra é a mesma palavra para a redenção dos salvos. Eles foram comprados. Comprados pelo quê? Pelo sangue. Pelo sangue. Quem é comprado pelo sangue é a igreja. Versículo próximo, na sequência. Estes são os que não se macularam com mulheres porque são castos.
também são seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro é o quê? Então, mas esses que não se macularam... Eu tô no meu tempo. Eu não posso responder. Não, eu estou perguntando ao senhor. Então, podem atrapalhar meu tempo que eu deixo. Não, vai. fica à vontade. Não, pode O perguntar. senhor tem a palavra. Não, Marcelo, deixa ele falar. Não, pode Não, perguntar. Não. Não, O tranquilo. texto já disse. Não quero precisa saber perguntar. a pergunta dele. Não, tranquilo, pastor. Pode Então seguir. vamos lá. O Então, senhor tem 10 segundos a mais. por que eu estou dizendo que são igreja? Porque são comprados, nós fomos comprados pelo preço de sangue de Cristo, por isso somos igreja, e porque são seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. Quem segue o Cordeiro, meu Deus do céu, são aqueles que são os cristãos. Quem é o Cordeiro? Cristo. Quem segue o Cordeiro? Cristão. O que significa cristão? Seguidor de Cristo. Esses 144 mil, conquanto sejam das 12 tribos de Israel, ou seja, judeus, agora são igreja. A partir do momento que eles se convertem, são igreja, que é o que o apóstolo Paulo fala. Agora, só para esclarecer uma questão, porque as pessoas nos têm como pessoas esclarecidas e a gente tem que se comportar como tal. Foi dito pelo pastor Juliano que o amilenismo significa dizer que... Não disse que a palavra etimológica significa. Deixa ele então falar, vamos lá, então. Juliano. Deixa ele falar. Se você pegar um dicionário, o Google, e colocar assim, a posição amilenista, você vai perceber que amilenismo não tem nenhum tipo de link, não é verdade, que tem link algum com a crença de que o amilenista tem que necessariamente ser dispensacionalista ou necessariamente tem de ser aliancista. No meu caso, eu sou aliancista. Eu creio que Deus tem uma aliança com Israel no Antigo Testamento e com a igreja no Novo. Se algum judeu quer ser salvo, precisa virar a igreja. São duas alianças, precisa se então? converter. Isso. Tá. Uma com Israel, outra com o povo de Deus aqui no Novo Testamento, através da cruz. 2 testamentos. Um com Moisés, outro com Jesus. Isso chama-se aliancismo. É possível ser dispensacionalista e pós-tribulacionista? É Sim. possível ser aliancista e pré-tribulacionista? É possível. Talvez você não saiba. Pesquisa a Igreja Batista da Redenção, do Marcos Granconato, todos eles são dispensacionalistas, porém pré-tribulacionistas, como o senhor é. Sim, dispensacionalista Entendeu? pré-tribulacionista. Então, esse link de a crer que só existe um povo de Deus na Bíblia, conforme vários textos que eu apresentei aqui, compromete a visão do milênio literal, eu não consigo entender, o irmão não foi feliz.